Olá, pessoal. Então, aqui dando início a uma das ações do nosso projeto, o Projeto Nova Juntos, projeto de cooperação triangular entre os municípios brasileiros, portugueses e latino-americanos, né, que é realizado pela CNM, pelo SES, da Universidade de Coimbra e cofinanciado pela União Europeia. Nós temos um capítulo específico que é a interação com a sociedade privada. Então, nessa ação da sociedade privada, para o ano de 2023, nós prevemos algumas intervenções de empresas que tenham ações, movimentos e articulações a ver com os municípios, e nós vamos fazer o seguinte movimento. Primeiro, uma reunião técnica para apresentarmos e julgarmos essa oportunidade, né? E depois, a oportunidade sendo aprovada, nós vamos incluir na agenda oficial da programação dos nossos municípios, e eles vão ter aí 1 hora de apresentação para conversar com os municípios, para apresentar soluções, etc. Então, hoje estamos aqui eu, né, Marcelino, coordenador do Projeto Nova Juntos, a Fabiana, que cuida de cidades inteligentes e todas essas ações dentro da CNM. Nós estamos aqui com a Patrícia Garbim, que é do Mastercard, vai se apresentar aqui e falar sobre o projeto City Possible. Nós ficamos sabendo desse projeto City Possible na feira, na Fira Barcelona, no evento da Fira Barcelona, que nós fomos passar lá uma semana para falar do projeto Nova Juntos e para justamente buscar quais são as ações que estão sendo realizadas em outros países com essa ação. Então, Patrícia, se apresenta aqui, faz um registro, provavelmente alguns municípios já vão ver esse vídeo, mas depois a gente faz a apresentação dando certo aí, completa, tá? Pode falar. Legal. Obrigada, Maurício, pela oportunidade. Então, a ideia é falar rapidamente aqui sobre Isso, o se City apresenta só Possible. o que é isso para a gente, que eu nem apresentei direito. Tá bom, vou apresentar e a ideia é falar rapidamente sobre o programa e aí, claro, deixar aqui à tua disposição aí para a gente evoluir nessa conversa. Então, eu sou Patrícia Garbim, sou responsável por engajamento com governos aqui na Mastercard Brasil, e o City Possible é uma rede que a Mastercard criou, vou falar aqui um pouco do histórico dele e é o que ele se propõe, tá bom? Vamos lá. Bom, rapidamente um pouco do histórico aqui, né? A gente sabe que tem esse indicador de 70% de urbanização global até 2050. Quando a gente olha a realidade da América Latina e do Brasil, esse número já está em 85%. E a partir daí a Mastercard entendeu que os desafios das cidades, né, e os desafios da urbanização são muito grandes para que somente os municípios, somente o setor público olhe para isso. Então, a intenção é que, de alguma forma, a gente possa apoiar, né, como iniciativa privada, se juntando ao setor público e à academia também. Então, tem muitas universidades que participam aí, tem uma curadoria, inclusive da Universidade de Harvard no programa, para que a gente, de forma integrada, possa trabalhar, né, nesses grandes desafios das cidades. Contando um pouquinho do histórico aqui do programa, ele nasceu em 2018 com essa intenção de criar uma rede colaborativa entre as cidades, onde as cidades pudessem trocar experiências. E hoje a gente já tem 340 cidades globalmente, aqui no Brasil são 24, que atuam de forma muito parceira, né? A gente foca muito nessa questão da colaboração, a gente fala muito que cada cidade não precisa ficar reinventando a roda, uma cidade pode partir de onde uma outra já chegou, né? Então, os desafios acabam sempre sendo bastante similares. Então, a ideia é que as cidades que fazem parte da rede possam aproveitar da experiência de outras cidades. Então, de forma bastante resumida aqui, o que é o programa City Possible? Então, primeiramente, né, é uma rede global, onde as cidades podem trocar experiências. A gente está nessa fase de criar essa rede, então hoje, como eu disse, são mais de 300 cidades que fazem parte da rede, e a gente tem construído isso de forma bastante sólida. Quando a gente faz o convite às cidades participarem da rede, a cidade tem que ter esse foco em inovação, em smart cities, em querer se diferenciar, né, na forma que ela se relaciona com o cidadão, para que torne a vida do cidadão cada vez melhor. Então, o primeiro grande objetivo é formar essa rede colaborativa. Um segundo bloco aqui, que a gente chama de co-desenvolvimento urbano, ele é muito focado em entender o desafio de uma das cidades da rede, trabalhar isso de forma integrada, né, a quatro mãos ali com o setor público, e aí seguir para um terceiro bloco, que é de escalar essa solução. Então,
como a gente fala, com certeza o desafio que uma cidade como Jundiaí, por exemplo, tem, outra cidade vai poder aprender com essa resolução. Então, a ideia da Mastercard é co-desenvolver uma solução e depois escalar para outras cidades que fazem parte da rede. Até trazendo um exemplo aqui de uma situação, né, que aconteceu em 2014, antes mesmo do programa City Possible ser criado, foi a questão de aceitação de pagamento eletrônico, né, aceitação do cartão no transporte público. Então, lá em 2014, a Mastercard e outros participantes, né, desse ecossistema se reuniram com a Prefeitura de Londres, trabalharam num modelo e hoje a cidade acabou que a cidade de Londres foi a primeira, né, com aceitação de cartão no transporte público. Toda a integração hoje acontece no cartão. E isso foi escalando, né, para outras cidades que a Mastercard se relaciona e de alguma forma a gente pudesse trazer esse aprendizado. E hoje a gente tem várias cidades no mundo já aceitando cartão, inclusive aqui no Brasil, né, Jundiaí, por exemplo, é uma cidade aqui no interior de São Paulo que 100% do transporte público aceita, cartão Maceió, o trem do Rio, o metrô do Rio, um piloto aqui em São Paulo. Então, tem várias situações aí que hoje essa solução já foi escalada. Rapidamente aqui os benefícios em fazer parte da rede. É o acesso a esse conteúdo, a essa troca de experiências, exposição do que a cidade tem feito. Então, da mesma forma que a cidade aprende com outras cidades, ela também pode ensinar. Então, um caso específico de uma cidade que tenha se superado, tenha aprendido como tratar um desafio, isso pode também ser exposto para cidades brasileiras e, inclusive, internacionalmente, nos diversos fóruns que a gente participa. E, por último, algumas soluções que a gente tem dentro do nosso portal, no ambiente logado para cidades que fazem parte da rede. Essas cidades podem ter acesso a algumas soluções, ter alguns relatórios iniciais gratuitos para que possam entender como funcionam essas soluções e depois, de alguma forma, evoluir aí, se for com algum parceiro Mastercard, trabalhar num processo de contratação, mas ela tem acesso a algumas soluções inovadoras dentro do conceito de cidades inteligentes para testar. Aqui uma foto, então, do portal, né? Ele tem essa parte City Innovators Forum, que é onde acontecem essas trocas de experiências, e também uma fotinho aqui no meio desse City Insights, onde ela acessa diferentes soluções. E aqui, por último, toda essa interação que acontece com outras cidades da rede em workshops aqui no Brasil ou internacionais. E o que a gente impede em troca, né? A cidade que se associa à rede, ela primeiro precisa ter interesse em participar, né? Ter esse foco em inovação, se engajar e ter disponibilidade de algum secretário ou de alguém que toque esse tema de inovação na cidade e fazer parte desses fóruns. A gente sabe que as cidades têm diversas prioridades, então a gente sempre vai se adequar ao tempo de cada cidade e à disponibilidade. E aí a cidade tendo interesse, a gente tem um memorando de entendimento que é assinado, né, de forma eletrônica, e geralmente depois dessa aprovação eletrônica, dessa assinatura entre as partes, a gente segue para uma cerimônia de assinatura virtual ou presencial. Então, de forma bem rápida aqui, como eu disse, de forma resumida aqui o que é o programa City Possible, e me mantenho à disposição para que a gente possa evoluir em conversas mais detalhadas e entender um pouco a realidade de cada uma das cidades participantes. Obrigada, Maurício. Zanissa está sem áudio. Obrigado. Eu vou pedir aqui para o pessoal para a gente fazer uma notícia sobre assim, o início dessa ação de articulação com os atores da iniciativa privada. Nós vamos abrir esse espaço para todas as empresas, todas as ações que queiram apresentar soluções, discutir soluções, com a mesma metodologia. Um bate-papo técnico, vamos fazer uma noticiazinha contando da ação, compartilhando a discussão e aí levando isso para o grupo, trazendo aí a gente já marca uma continuação. Fabi, você quer falar alguma coisa ou a gente encerra aqui a gravação?
Não, tá tranquilo, achei muito bacana ela sugerir, aliás, apresentar aqui os municípios que têm, né, já estão utilizando, isso sem dúvida, a gente sabe que muitos municípios, eles se baseiam nas boas práticas, e isso é muito bacana. Então, Jundiaí, eu sei que você comentou Jundiaí, depois até queria, para poder complementar nessa notícia, se você puder me passar a lista desses municípios, Cidades E, para a gente brasileiras, com poder certeza. tá? Por e favor. os municípios que manifestaram interesse, que estavam lá comigo na Fira Barcelona, foram o município de Tarumã, né, com o prefeito Oscar, e foram o município de Pomerode, né, que aí é o presidente do consórcio do Cisavip, do município, consórcio municípios do Vale do Itajaí, também manifestaram interesse, e aí a gente pode ver aí os próximos passos. Então, a gente vai terminar aqui de gravar. Obrigado por ter acompanhado. Em breve, aí, mais ações de aproximação com a iniciativa privada.